sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades sobre revisão. Leia a tirinha, Chico Bento. Pois é, Chico, aqui na cidade vendem arroz em lata, carne em lata, feijão em lata, ervilha em lata, tomate. Poxa, que exagero, né? Pelo visto, não tem banheiro por aqui. Argue, quanta caca! A expressão argue, utilizada por Chico Bento, significa susto, nojo, alegria ou emoção. Então, vamos analisar. Quando ele fala argue, ou até mesmo quando nós falamos né? Nós não falamos isso no sentido de alegria nem de emoção. Susto seria nossa, né? Aquelas interjeições. Essa aí quer dizer o quê? Tá mais para nojo, tá? É uma interjeição? Pode ser considerada uma interjeição? Sim, mas uma interjeição que significa o quê? Que tem um sentido de quê? De nojo, ok? As respostas eu sempre coloco aqui para deixar facilitado para vocês, mas eu gostaria de sempre voltar na historinha e fazer a explicação, tá? De acordo com a tirinha, podemos afirmar que Chico Bento achou a cidade muito limpa, achou a cidade muito suja, gostava muito da cidade ou gostava de comer enlatado. Quando nós temos questões sobre, né, uma prova, um texto, qualquer prova ou atividade que vocês forem realizar, forem fazer, e for questão de gabarito, eu tenho opções para marcar e não dar uma resposta escrita, aberta. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer por eliminação e sempre voltar ao texto, porque uma pode ser muito parecida com a outra. Por exemplo, nesse caso aqui, ele realmente achou a cidade muito suja, mas ele também pode se dizer, né, que ele está visitando uma cidade, um amigo dele, que ele gosta muito da cidade. Então, pode haver o quê? Dúvida em qual que vocês marcam, qual que eu marco, né? Então, olha só, quando eu digo, quando ele diz, achou a cidade muito limpa, não. Por quê? Porque aqui a cidade nós estamos vendo que é suja. E ele fez esse aqui, que usou essa rejeição aqui para dizer que ele é o quê? Nojo. Então, ele não achou a cidade limpa. Gostava de comer enlatado? Não foi ele que falou enlatado aqui o tempo todo, foi o amigo dele que estava conversando com ele que falou sobre os enlatados, não foi ele. Ele não mencionou isso. Então ficaria entre a B e a C. Gostava muito da cidade? Pode ser que sim, porém eles não estão falando a respeito disso, eles não estão falando nada sobre a cidade. Então vai ser o quê? Achou a cidade muito suja, ok? Letra B. O objetivo principal do texto é chamar a atenção para. Então, esse texto aqui, né, essa história em quadrinhos, ela teve o sentido de chamar a atenção para alguma coisa, tá? Em primeiro lugar. Foi sobre o quê? Comida enlatada de boa qualidade. Embora ele fale o tempo todo aqui de comida enlatada, ele não fala que é de boa qualidade. Ele só fala que as pessoas da cidade vendem esse tipo de comida. Não é? O lixo nas ruas das cidades, vamos ver, eu acredito que seja essa, por quê? Porque nós estamos vendo aí o lixo nas cidades, que é um absurdo, né? Tanto de lata no meio das ruas, olha que absurdo. O jeito de falar nordestino, não, porque o amigo dele, pelo visto aqui, pela fala, não tem esse sotaque nordestino, pelo jeito aqui, ó, a fala parece não ser. E Chico Bento, sim, ele é de uma cultura mais interiorana, mas nós não podemos determinar que é do Nordeste, nordestino, tá? A amizade de Chico Bento e Frangino, no momento aqui ele não fala nada a respeito de amizade. Nós sabemos que eles são amigos, mas o contexto não traz essa questão da amizade. Então, vai ser a letra B, o lixo nas ruas da cidade, ok? Estão entendendo como que nós fazemos atividades de gabarito? Sempre voltando e analisando a questão que mais se enquadra.
a resposta que mais se enquadra. Então, na prova de vocês, eu coloquei muitas atividades de quadrinhos, porque é o que vocês estão estudando em redação no momento, todas gabarito, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar sempre a que mais se enquadra na resposta, que mais se encaixa, sempre lembrando do que nós estudamos, tá? O ambiente em que se passa a história é na praia, na cidade, numa casa ou em um lixão. Essa está muito fácil, porque o tempo todo aqui eles falam da cidade. Então vai ser B, na cidade. Na cidade tinham muito lixo por causa das casas que eram muito sujas. Aqui em momento algum nem aparece casa, né? Então podemos eliminar essa resposta. Que na cidade não tinha garis, também não fala em nenhum momento a respeito disso. Do uso de comidas enlatadas ou do lixão que ficava no meio da rua. Eles não mencionam que tinha algum lixão no meio da rua. Então, a resposta mais conveniente para essa questão, letra C, do uso de comidas enlatadas, ok? Outra tirinha. Turma da Mônica. Mônica, posso te pintar? Claro. A palavra claro, no segundo quadrinho, significa, é a que a Mônica fala, né? O contrário de escuro, não, porque não tem nada a ver ali ela falar claro, contrário de escuro, não tem sentido. O contrário de pode, se fosse o contrário de pode, seria não é verdade? Porque claro está mais para quê? Para sim. O mesmo que escuro também não, então o mesmo que pode. Por quê? Porque quando ela fala assim, claro, significa que claro que sim, claro que pode, tá? É a mesma coisa se eu perguntasse para vocês, turma, se eu falasse assim, amanhã eu posso trazer uma atividade em quadrinhos para vocês fazerem em sala? Aí vocês respondem, claro. Então assim, claro que sim, ok? Claro que pode. Mônica ficou aborrecida porque entendeu diferente o sentido da palavra pintar, implicou com o assobio do Cebolinha, pensou que o amigo ia pintar o retorno dela, o retrato dela, respondeu apressadamente a pergunta. Então, o que aconteceu aqui? Mônica ficou aborrecida porque, pelo contexto, mesmo não havendo fala no último quadrinho, nós temos aqui a expressão que ela faz, né? E esse símbolozinho aqui em cima. Lembrem-se que quando eu tenho uma história em quadrinhos, que em alguns quadrinhos ou em todos os quadrinhos não existe alguma fala, pela expressão, pelo que eles estão fazendo, pelo que está acontecendo, eu consigo fazer a interpretação, ok? Então, neste caso aqui, parece que ela está o quê? Com raiva, furiosa, aborrecida, não é isso? Então, ela entendeu diferente o sentido da palavra pintar? Não. Implicou com a sua Cebolinha também? Não. Ela pensou que o amigo ia pintar o retrato dela aqui, e não respondeu apressadamente a pergunta. Ela pensou que ele ia fazer o retrato dela, por isso que quando ele não fez, ela ficou com raiva, aborrecida. Os 3 quadrinhos mostram Cebolinha caminhando na direção da escola, indo para uma escola de pintura, vestindo-se como um pintor de quadros, voltando alegremente da aula de música. Então, se nós analisarmos os quadrinhos, os 3 quadrinhos, nós vamos perceber que ele não está voltando alegremente da aula de música, por causa da roupa que ele está vestindo. Se ele estivesse voltando alegremente de uma escola de música, ele não estaria com todo esse material e com essas roupas. Indo para uma escola de pintura, nada que fala demonstra que ele está indo para uma escola de pintura, mesmo porque, se ele estivesse indo para algum lugar, ele não pararia para desenhar, para pintar a Mônica, tá? Porque quando você vai para algum lugar, você sempre sai um pouco antes para não chegar atrasado, mas você não fica parando para fazer outra coisa, a não ser que você tenha tempo para isso. Não é verdade? Aí, geralmente, quando a gente vai a uma consulta médica, ao dentista, para a escola, principalmente, você não para fazer uma pintura. Então, aqui, não seria essa a resposta,
E caminhando na direção da escola é a mesma coisa. Não seria por causa disso que eu acabei de explicar. Então, a resposta certa é vestindo-se como um pintor de quadros, porque em todos os quadrinhos ele está vestido, caracterizado como um pintor de quadros. O primeiro e o terceiro quadrinhos indicam que o personagem está assobiando uma melodia, pensando na nota da prova, atrasado para a aula de música, querendo ir embora depressa. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo quando a pessoa está cantarolando, assobiando, ou então cantando mesmo uma música. Aí nos quadrinhos, para ele não escrever a música que ele está cantando, geralmente eles usam esse símbolo. Então seria qual? Assobiando uma melodia. Bom? Próxima tirinha. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Além do Chico Bento, quem é o outro personagem do texto? Nós estamos percebendo e vendo no quadrinho que nós temos somente a professora aí como personagem, a qual ele faz o diálogo, né? E se você observar, aqui eu tenho o quê? Um discurso direto, porque ele conversa diretamente com a professora, diferente se fosse assim, ó. Então, Chico Bento entrou na sala e perguntou para a professora, né, se ela iria castigá-lo por alguma coisa que ele havia deixado de fazer. Tá vendo a diferença? O discurso direto, ele fala diretamente, ele cria aquele diálogo com a pessoa. Já o indireto, não existe esse diálogo, tá? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa pergunta aqui é bem tranquila, é bem fácil, né? Então, eu já fui para um outro lado, que vai cair na prova, o discurso direto e indireto. E eu queria também que vocês, quando a pergunta for muito fácil, assim, nossa, tá na cara que é isso. Aqui realmente, sim, mas analisem a questão antes de responder rápido, ok? Porque às vezes um pequeno detalhe pode fazer a gente errar, tá bom? No primeiro quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento? Então ele tem um sentimento de felicidade, surpresa, tristeza ou medo. Pelo rosto dele, pelo semblante dele, ele está o quê? Com medo, porque triste ele não está. Felicidade também não parece nem surpresa, tá? Então ele parece estar o quê? Com medo, arredio naquele momento. Então, seria medo. Onde acontece a cena em que Chico Bento está? Na casa, na rua, na sala de aula. Como nós podemos ver nos dois quadrinhos, numa sala de aula. O assunto principal do texto é a amizade com a professora, o cumprimento com o dever de casa, a esperteza de Chico Bento ou a educação de Chico Bento. Se você analisar o que ele perguntou para a professora, o contexto, você vai saber que é esperteza, porque antes de falar que ele não fez o dever de casa, ele dá uma volta na professora, ele fala, a senhora vai me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Quando ela responde que não, ela não pode castigá-lo porque ele não fez para casa. Então ele foi o quê? Esperto. Porque se ele tivesse chegado e falado direto, não fiz o para casa, pode ser que ela ia castigá-lo, que ela fosse castigá-lo. Mas quando ele diz, a senhora não vai me castigar, e quando ela diz que não, independente do que ele fez, ela não pode castigá-lo. Então, a esperteza de Chico Bento. Não quero brigar, sou do tipo quieto e sensível. Você está com medo, cordão. Ele é especialmente sensível sobre o seu excesso de peso. Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da fala de H para o discurso indireto e a adequada conexão de sentido entre as duas frases. Então, nessas questões aqui, eu já deixei marcada a letra A, vocês já vão saber que é A. Só que eu queria dizer para vocês em que em todas essas questões eu tenho um discurso indireto, tanto na letra A, quanto na letra B, quanto na C. O que vai mudar aqui? O que vai ser? Por que a letra A, então, é a correta? É por causa, reparem o que eu falei com vocês, lá naquela história em quadrinhos,
preste atenção no que ele pergunta, porque um detalhezinho pode fazer você errar em prova de gabarito. Então, aqui, ó, sinal alternativo que apresenta a correta transposição da fala de H para o discurso indireto. Então, nós vimos que todas falam no discurso indireto, só que fala assim, ó, e a adequada conexão de sentido entre as duas frases. Então, quando ele fala na letra B, H disse que, embora fosse do tipo que é sensível, não queria brigar. Esse embora aqui, ó, não dá essa conexão de sentido que tem a história em quadrinho, quando ele diz aqui, tá? E essa aqui, H disse que era do tipo que é sensível, mas não queria brigar. Também não tem conexão correta, por quê? Esse mas é oposição, ok? Então não pode haver uma oposição aí, que é sensível, mas não queria brigar. Ou seja, ele não quer brigar porque ele é quieto e sensível, tá? Não dá o sentido de oposição. Então essa também estaria errada. Então a correta é, Angar disse que não queria brigar porque era do tipo quieto e sensível. Então as conjunções erradas aqui, esse embora e esse mas, que faz ficar essa transposição errada no sentido de dar sentido, bom? E o porquê está correto. Eu tenho uma história em quadrinho que nos primeiros quadrinhos não mostra nenhuma fala, e no terceiro fala Tom, né? Ai, a Mônica não pegou o espírito da época das cavernas. Cebolinha fala que se troca, e eu não consigo fazer essa troca, não. O que representa a palavra Tom na terceira tirinha? Então, representa o quê? Uma onomatopeia, igual nós estudamos. A onomatopeia é o quê? É as palavras que eu uso para dar sonoridade, para dar aquela vida nas palavras a qual, quando eu toco uma campainha, quando eu vou nadar, quando eu bato em alguém, tá? Então, isso significa o quê? Uma onomatopeia, essas palavras. Então, Toin é como se fosse a Mônica batendo no Cebolinha, como se fosse o barulho da Mônica batendo no Cebolinha, ok? Então, é uma onomatopeia. Bom, eu termino por aqui. Façam a prova com calma, atenção. Analise as questões assim como eu analisei aqui com vocês. E lembrem-se juntos no caminho certo.